Fala pessoal, vamos aí a mais exercício de cálculo volume 2 de James Stewart, seção 14.3, exercício número 24. Vamos ao enunciado. Determine as derivadas parciais de primeira ordem da função w igual e elevado a v dividido por u mais v ao quadrado. Bom, temos aí w, né, e que é função da variável v e da variável u. Então, temos aí que w é igual à função de u e v. Então, vamos fazer derivada de w em relação à variável u, né? Parcialmente, vai ser igual. Para derivar a variável u está aqui no denominador, vamos usar a regra do quociente. Qual a regra do quociente? Deriva a função de cima, derivada de e de v em relação a u é zero, vezes a função de baixo, a segunda função, que seria u mais v quadrado. Aí, menos, copia a primeira função, que é a função de cima, e elevado a v, vezes a derivada da função de baixo em relação a u. Derivada de u dá 1, mais a derivada de v quadrado em relação a u, como só tem o v quadrado aqui sozinho, se torna constante. Então, a derivada dá zero. Tudo isso daí dividido pela função que está embaixo, u mais v ao quadrado elevado ao quadrado, que seria a segunda função elevada ao quadrado. Aí, 0 vezes essa função vai dar zero, e aqui vai ficar menos e de v vezes 1. Então, temos que del w, del u, a derivada parcial de w em relação a u, vale menos e elevado a v dividido por u mais v ao quadrado elevado ao quadrado. E temos aí fazer a derivada da função w, né, em função de v. Então, vamos fazer del w, del v. Isso vai ser igual, vamos usar a regra do quociente também. Então, vamos lá, derivada da primeira função, derivada de e de v, é ele mesmo, e de v, que multiplica a segunda função, que é a função de baixo, u mais v quadrado, menos, copia a primeira função do jeito que está, e de v, e deriva a segunda em relação a v, derivada de u, zero, mais derivada de v quadrado, 2v. Tudo dividido pela segunda função, que é a função de baixo, u mais v quadrado, elevado ao quadrado. Então, temos aí que del w, del v é igual. O termo do e de v aparece nos dois termos, então a gente pode colocar em evidência. E entre parênteses vai sobrar u mais v quadrado, e aqui fica menos vezes o 2v menos 2v, fecha parênteses, tudo dividido por u mais v ao quadrado. Essa é a derivada parcial de w em relação a u, essa é a derivada parcial de w em relação a v. Bom, espero que tenham gostado da resolução. Eu vou aguardar vocês em um próximo exercício. Até mais!